Zacarias, capítulo 1. No segundo ano de Dario, no 8º mês, o profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, recebeu a seguinte palavra de Jeová. Jeová ficou extremamente indignado com os pais de vocês. Diga a eles: assim diz Jeová dos exércitos. Voltem para mim, diz Jeová dos exércitos, e eu voltarei para vocês, diz Jeová dos exércitos. Não se tornem como seus pais, a quem os profetas anteriores proclamaram. Assim diz Jeová dos exércitos. Por favor, afastem-se dos seus maus caminhos e das suas más ações. Mas eles não escutaram, nem prestaram atenção a mim, diz Jeová. Onde é que os seus pais estão agora? E os profetas, será que viveram para sempre? No entanto, as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram seus pais, não alcançaram? Então eles voltaram para mim e disseram: Jeová dos exércitos lidou conosco de acordo com nossos caminhos e nossas ações, assim como ele tinha decidido. No dia 24 do 11º mês, isto é, o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, o profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, recebeu a palavra de Jeová. Tive uma visão de noite. Havia um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas no desfiladeiro. E atrás dele havia cavalos vermelhos, castanhos e brancos. Então eu perguntei: quem são esses, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são esses. E o homem que estava parado entre as murtas disse: esses são os que Jeová enviou para percorrer a terra. E eles disseram ao anjo de Jeová que estava entre as murtas: percorremos a terra e vimos que a terra inteira está tranquila e em paz. Em vista disso, o anjo de Jeová disse: ó Jeová dos exércitos, até quando negarás tua misericórdia a Jerusalém e às cidades de Judá, com as quais ficaste indignado por estes 70 anos? Com palavras bondosas e consoladoras, Jeová respondeu ao anjo que falava comigo. Então o anjo que falava comigo me disse: proclame, assim diz Jeová dos exércitos. Tenho zelo de Jerusalém e de Sião, um grande zelo. Estou indignado, muito indignado com as nações que se sentem seguras. Pois, quando me indignei apenas um pouco, elas aumentaram a calamidade. Portanto, assim diz Jeová: voltarei a Jerusalém com misericórdia, e a minha casa será reconstruída nela, diz Jeová dos exércitos, e a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Proclame ainda: assim diz Jeová dos exércitos. Minhas cidades novamente transbordarão de coisas boas, e Jeová novamente consolará Sião e voltará a escolher Jerusalém. Então levantei os olhos e vi 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: o que são esses chifres? Ele respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois Jeová me mostrou 4 ferreiros. Eu perguntei: o que esses ferreiros estão vindo fazer? Ele disse: aqueles são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém poder levantar a cabeça. Esses ferreiros virão para aterrorizá-los, para derrubar os chifres das nações que levantaram seus chifres contra a terra de Judá, a fim de dispersar seus habitantes. Capítulo 2. E levantei os olhos e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei então: aonde você vai? Ele respondeu: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo saiu e outro anjo veio ao seu encontro. Ele lhe disse: corra até lá e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muralhas, por causa de todos os homens e rebanhos dentro dela. E eu, diz Jeová, me tornarei para ela uma muralha de fogo ao seu redor,
e serei a glória no meio dela. Venham, venham, fujam da terra do norte, diz Jeová. Pois eu espalhei vocês pelos 4 ventos dos céus, diz Jeová. Venha, Sião, fuja, você que mora com a filha de Babilônia. Pois assim diz Jeová dos exércitos, aquele que depois de ter sido glorificado, me enviou às nações que saqueavam vocês. Aquele que toca em vocês, toca na menina do meu olho. Pois agora sacudirei o punho contra eles, e eles se tornarão despojo para os seus próprios escravos. E vocês certamente saberão que Jeová dos exércitos me enviou. Grite de alegria, ó filha de Sião, pois estou chegando, e vou residir no seu meio, diz Jeová. Naquele dia, muitas nações se unirão a Jeová e se tornarão meu povo, e eu vou residir com você. E você terá de saber que Jeová dos exércitos me enviou a você. Jeová tomará posse de Judá como sua porção no solo sagrado, e ele voltará a escolher Jerusalém. Fique toda a humanidade em silêncio perante Jeová, porque da sua santa morada ele está tomando ação. Capítulo 3. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo de Jeová, e Satanás estava de pé à direita dele para se opor a ele. O anjo de Jeová disse então a Satanás: Que Jeová o censure, ó Satanás. Sim, que Jeová, que escolheu Jerusalém, o censure. Não é este homem um pedaço de madeira tirado do fogo? Josué estava usando vestes imundas e estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam de pé diante dele: Tirem dele as vestes imundas. Depois disse a ele: Veja, removi de você o seu erro, e você será vestido com vestes finas. Então eu disse: Seja colocado um turbante limpo na cabeça dele. E eles puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as vestes, e o anjo de Jeová estava por perto. O anjo de Jeová declarou então a Josué: Assim diz Jeová dos exércitos: Se você andar nos meus caminhos e cumprir suas responsabilidades diante de mim, servirá como juiz na minha casa e cuidará dos meus pátios, e eu lhe darei pleno acesso entre esses que estão aqui diante de mim. Ouça, por favor, ó sumo sacerdote Josué, você e seus companheiros que se sentam diante de você, pois esses homens servem como um sinal. Estou trazendo o meu servo chamado Renovo. Vejam a pedra que coloquei diante de Josué. Nessa única pedra há 7 olhos, e eu vou gravar uma inscrição nela, diz Jeová dos exércitos, e num só dia vou tirar a culpa dessa terra. Naquele dia, diz Jeová dos exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo a vir para debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Capítulo 4. O anjo que havia falado comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Então ele me perguntou: O que você está vendo? E eu respondi: Vejo um candelabro todo de ouro com uma tigela em cima. Há nele 7 lâmpadas, sim, 7. E as lâmpadas no alto dele têm 7 tubos. E há 2 oliveiras ao lado dele, uma à direita da tigela e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: O que significam essas coisas, meu senhor? E o anjo que falava comigo respondeu: Você não sabe o que significam essas coisas? Eu disse: Não, meu senhor. E ele me disse: Esta é a palavra de Jeová a Zorobabel. Não por força militar, nem por poder, mas por meu espírito, diz Jeová dos exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. E ele trará a pedra de remate em meio aos gritos. Como é maravilhosa! Como é maravilhosa! Recebi novamente a palavra de Jeová. As mãos de Zorobabel lançaram o alicerce desta casa, e serão as mãos dele que a terminarão.
e você terá de saber que Jeová dos Exércitos me enviou a vocês. Quem desprezou o dia de pequenos começos? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos de Jeová, que percorrem toda a terra. Então eu lhe perguntei, o que representam essas 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? Perguntei também, o que representam os 2 feixes de ramos das oliveiras que estão derramando o líquido dourado por meio dos 2 tubos de ouro? Então ele me perguntou, você não sabe o que essas coisas representam? Eu respondi, não, meu senhor. Ele disse, esses são os 2 ungidos que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Levantei novamente os olhos e vi um rolo voando. E o anjo me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um rolo voando, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então ele me disse, essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque todo aquele que furta, como está escrito num lado do rolo, tem ficado impune. E todo aquele que jura falsamente, como está escrito no outro lado do rolo, tem ficado impune. Eu a enviei, diz Jeová dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente em meu nome. Ficará dentro dessa casa e consumirá a casa, seu madeiramento e suas pedras. Então o anjo que falava comigo se aproximou e me disse, levante os olhos, por favor, e veja o que vem surgindo. E eu perguntei, o que é aquilo? Ele respondeu, é o recipiente de uma éfa que vem surgindo. E acrescentou, essa é a aparência deles em toda a terra. Então eu vi que a tampa redonda de chumbo foi levantada, e havia uma mulher sentada dentro do recipiente. Ele disse, esta é a maldade. E ele a empurrou de volta para dentro do recipiente, e depois tampou com força a boca do recipiente com o peso de chumbo. Então levantei os olhos e vi 2 mulheres vindo, voando alto com o vento. Elas tinham asas, como as asas da cegonha, e levantaram o recipiente entre a terra e o céu. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o recipiente? Ele respondeu, para a terra de Sinear, onde vão construir uma casa para a mulher. E quando a casa ficar pronta, a mulher será colocada ali, no seu devido lugar. Capítulo 6. Então levantei novamente os olhos e vi 4 carros de guerra que vinham de entre 2 montes, e os montes eram de cobre. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, e o segundo carro por cavalos pretos. O terceiro carro era puxado por cavalos brancos, e o quarto carro por cavalos pintados e malhados. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que são esses, meu senhor? O anjo me respondeu, esses são os 4 espíritos dos céus que saem depois de terem tomado sua posição perante o Senhor de toda a terra. Aquele com os cavalos pretos está saindo para a terra do norte. Os brancos estão saindo para além do mar. E os pintados estão saindo para a terra do sul. E os malhados estavam ansiosos para sair e percorrer a terra. Então ele disse, vão, percorram a terra. E eles começaram a percorrer a terra. Então ele me chamou e disse, veja, os que saem para a terra do norte fizeram o Espírito de Jeová descansar na terra do norte. Recebi novamente a palavra de Jeová. Pegue de Eudai, Tobias e Gedaías o que eles trouxeram do povo que está no exílio. E naquele dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias, junto com esses que vieram de Babilônia. Você deve pegar prata e ouro, fazer uma coroa e colocá-la na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. E diga-lhe, assim diz Jeová dos Exércitos. Eis o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu próprio lugar e construirá o templo de Jeová. É ele que construirá o templo de Jeová
e é ele que assumirá a majestade. Ele se sentará no seu trono e governará, e será também sacerdote no seu trono, e haverá um acordo pacífico entre os dois. E a coroa ficará no templo de Jeová em memória de Elém, Tobias, Jedaías e Em, filho de Sofonias. E os que estão longe virão para participar na construção do templo de Jeová. E vocês terão de saber que Jeová dos Exércitos me enviou a vocês. Isso acontecerá se realmente escutarem a voz de Jeová, seu Deus. Capítulo 7. E no 4º ano do rei Dario, Zacarias recebeu a palavra de Jeová, no dia 4 do 9º mês, isto é, o mês de Quisleu. O povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque, com seus homens, para suplicar o favor de Jeová, dizendo aos sacerdotes da casa de Jeová dos Exércitos e aos profetas: Devo chorar no 5º mês e jejuar, como tenho feito por tantos anos? Recebi novamente a palavra de Jeová dos Exércitos. Diga a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuavam e lamentavam no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, era realmente para mim que jejuavam? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que comiam e bebiam? Não deviam vocês obedecer às palavras que Jeová proclamou por meio dos antigos profetas, enquanto Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam habitadas e em paz, e enquanto o Neguebe e a Cefelá estavam habitados? Zacarias recebeu novamente a palavra de Jeová. Assim diz Jeová dos Exércitos: julguem com verdadeira justiça e tratem uns aos outros com amor leal e misericórdia. Não defraudem a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não tramem o mal uns contra os outros no coração. Mas eles se recusavam a prestar atenção, de modo obstinado viraram as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram seu coração duro como um diamante, e não obedeceram à lei e às palavras que Jeová dos Exércitos havia enviado por meio do seu Espírito, usando os antigos profetas. Por isso, houve grande indignação da parte de Jeová dos Exércitos. Assim como eles não escutavam quando eu chamava, eu também não escutava quando eles chamavam, diz Jeová dos Exércitos. Com uma tempestade, eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra que eles deixaram para trás ficou desolada, sem ninguém que passasse por ela ou voltasse para lá, pois eles fizeram da terra desejável um motivo de terror. Capítulo 8. Recebi novamente a palavra de Jeová dos Exércitos. Assim diz Jeová dos Exércitos: terei zelo de Sião, um grande zelo, e com grande furor terei zelo dela. Assim diz Jeová: voltarei para Sião e residirei em Jerusalém. E Jerusalém será chamada de Cidade da Verdade, e o monte de Jeová dos Exércitos de Monte Santo. Assim diz Jeová dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a se sentar nas praças de Jerusalém, cada um com o seu bastão na mão por causa da idade avançada. E as praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz Jeová dos Exércitos: embora isso possa parecer difícil demais para o restante deste povo naqueles dias, deveria parecer difícil demais também para mim? Diz Jeová dos Exércitos. Assim diz Jeová dos Exércitos: estou salvando o meu povo, tirando-o das terras do leste e do oeste. E eu os trarei de volta, e eles morarão em Jerusalém. Eles se tornarão o meu povo, e eu me tornarei o seu Deus em verdade e justiça. Assim diz Jeová dos Exércitos: fortaleçam as suas mãos, vocês que agora ouvem estas palavras da boca dos profetas, as mesmas palavras ditas no dia em que se lançou o alicerce da casa de Jeová dos Exércitos para se construir o templo. Pois antes daquele tempo não havia pagamento pelo trabalho dos homens nem dos animais, e por causa do inimigo não havia segurança para ir e vir, pois eu havia posto todos os homens uns contra os outros.
Mas agora não tratarei o restante deste povo como fiz no passado, diz Jeová dos Exércitos. Pois será semeada a semente da paz, a videira produzirá os seus frutos, a terra dará sua produção, e os céus darão o seu orvalho, e eu farei com que o restante deste povo herde tudo isso. E assim como vocês se tornaram exemplo a ser citado em maldições entre as nações, ó casa de Judá e casa de Israel, assim eu os salvarei, e vocês se tornarão uma bênção. Não tenham medo, que as suas mãos sejam fortes. Pois assim diz Jeová dos Exércitos: assim como decidi trazer a vocês calamidade quando seus antepassados me deixaram indignado, diz Jeová dos Exércitos, e não lamentei isso, agora estou decidido a fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não tenham medo. Estas são as coisas que vocês devem fazer. Falem a verdade uns com os outros, e os julgamentos nos seus portões devem promover a verdade e a paz. Não tramem no coração mal uns contra os outros, nem amem juramentos falsos, pois eu odeio todas essas coisas, diz Jeová. Recebi novamente a palavra de Jeová dos Exércitos. Assim diz Jeová dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês serão ocasiões de exultação e alegria para a casa de Judá, festividades alegres. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz Jeová dos Exércitos: vai chegar o dia em que povos e habitantes de muitas cidades virão, e os habitantes de uma cidade irão aos de outra e dirão: vamos suplicar o favor de Jeová e buscar a Jeová dos Exércitos. Eu também estou indo. E muitos povos e poderosas nações virão para buscar a Jeová dos Exércitos em Jerusalém, e para suplicar o favor de Jeová. Assim diz Jeová dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão firmemente a túnica de um judeu, dizendo: queremos ir com vocês, pois ouvimos que Deus está com vocês. Capítulo 9. Proclamação. A palavra de Jeová é contra a terra de Adraque, e Damasco é o seu alvo, porque os olhos de Jeová estão sobre a humanidade e todas as tribos de Israel, e contra Amate, que faz fronteira com ela, e contra Tiro e Sidom, por serem tão sábias. Tiro construiu para si defesas, acumulou prata como pó e ouro como a sujeira das ruas. Vejam, Jeová tomará os bens dela e destruirá o seu exército, lançando-o no mar, e ela será consumida no fogo. Ascalon verá isso e ficará com medo. Gaza sentirá muita angústia. Também Ecrom, porque a sua esperança será envergonhada. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará desabitada. Um filho ilegítimo se estabelecerá em Asdod, e eu acabarei com o orgulho do filisteu. Vou tirar da sua boca o sangue, e dentre os seus dentes os alimentos repugnantes. E ele ficará como restante para o nosso Deus. E ele se tornará como um chefe em Judá, e Ecrom como o Jebuseu. Eu acamparei como um guarda para defender a minha casa, contra quem vai e contra quem vem, e nenhum feitor passará novamente por lá, pois agora eu vi isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Grite em triunfo, ó filha de Jerusalém. Veja, seu rei está vindo a você. Ele é justo e traz salvação. É humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filhote de uma jumenta. Removerei de Efraim os carros de guerra, e de Jerusalém os cavalos. Os arcos de guerra serão removidos, e ele proclamará paz às nações. Seu domínio será de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Quanto a você, ó mulher, pelo sangue do seu pacto, libertarei os seus prisioneiros do poço que não tem água. Voltem à fortaleza, prisioneiros com esperança. Eu lhe digo hoje, recompensarei você em dobro, ó mulher. Pois curvarei Judá como o meu arco. Efraim será a flecha do arco,
E eu despertarei os seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia, e tornarei você como a espada de um guerreiro. Jeová será visto sobre eles, e a flecha deles sairá como um raio. O soberano Senhor Jeová tocará a buzina e avançará com os vendavais do sul. Jeová dos exércitos os defenderá, e eles devorarão e pisarão as pedras atiradas contra eles. Beberão e ficarão agitados, como que por causa do vinho, e ficarão cheios como a tigela, como os cantos do altar. Jeová, o Deus deles, os salvará naquele dia como seu rebanho, seu povo. Pois eles serão como as pedras preciosas de uma coroa brilhando sobre a terra dele. Como é grande a bondade dele, e como é grande a beleza dele! O cereal dará vigor aos jovens e o vinho novo às moças. Capítulo 10. Peçam a Jeová chuva na época da chuva da primavera. É Jeová que faz as nuvens de tempestade, que dá chuva abundante aos homens e vegetação do campo a todos. Pois os ídolos domésticos dizem mentiras, e os adivinhos têm visões enganosas. Eles falam de sonhos sem valor e tentam consolar em vão. Por isso as pessoas vaguearão como ovelhas. Sofrerão por não terem pastor. Minha ira arde contra os pastores, e eu ajustarei contas com os líderes opressivos, pois Jeová dos exércitos voltou a atenção para o seu rebanho, a casa de Judá, e ele os tornou como o seu majestoso cavalo na batalha. Dela vem o homem-chave, dela vem o governante sustentador, dela vem o arco de guerra, dela sai todo o superintendente, todos eles juntos. E eles se tornarão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Guerrearão, pois Jeová está com eles, e os que montam cavalos serão envergonhados. Tornarei a casa de Judá superior, e salvarei a casa de José. Eu os restabelecerei, pois terei misericórdia deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Pois eu sou Jeová, seu Deus, e lhes responderei. Os de Efraim se tornarão como um guerreiro valente, e o coração deles se alegrará como que por causa do vinho. Seus filhos verão isso e se alegrarão. Seu coração exultará em Jeová. Vou assobiar para eles e reuni-los. Pois eu os resgatarei, e eles se tornarão muitos e continuarão sendo muitos. Embora eu os espalhe como sementes entre os povos, eles se lembrarão de mim nos lugares distantes. Com os seus filhos serão reanimados e voltarão. Eu os trarei de volta da terra do Egito, e da Assíria os reunirei. Eu os levarei à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá lugar suficiente para eles. Ele passará pelo mar causando aflição, e golpeará as ondas do mar. Todas as profundezas do rio Nilo secarão. O orgulho da Síria será rebaixado, e o cetro do Egito será removido. Eu os tornarei superiores em Jeová, e eles andarão no nome dele, diz Jeová. Capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que um fogo consuma os seus cedros. Lamente, ó junípero, pois o cedro caiu. As árvores majestosas foram destruídas. Lamentem, carvalhos de Bazã, pois a densa floresta foi derrubada. Escutem, os pastores estão lamentando, pois a majestade deles foi devastada. Escutem, os leões novos estão rugindo, pois os densos bosques ao longo do Jordão foram destruídos. Assim diz Jeová, meu Deus. Pastoreie o rebanho de ovelhas que está destinado à matança. Seus compradores as matam, mas não são considerados culpados. E os que as vendem dizem: Louvado seja Jeová, pois vou ficar rico. E seus pastores não têm nenhuma compaixão delas. Pois não terei mais compaixão dos habitantes desta terra, diz Jeová. Entregarei cada homem nas mãos do seu próximo e do seu rei, e eles despedaçarão esta terra, e eu não os livrarei das mãos deles. E em seu benefício, ó oprimidos do rebanho, passei a pastorear o rebanho que estava destinado à matança.
Então peguei 2 bastões, e chamei a um de bondade e ao outro de união, e comecei a pastorear o rebanho. E mandei embora 3 pastores num só mês, pois eu fiquei impaciente com eles, e eles também me detestavam. E eu disse: não continuarei a pastorear vocês. Que morra aquela que está para morrer, e que seja eliminada aquela que está para ser eliminada. Quanto às que restarem, que devorem a carne umas das outras. Portanto, peguei o meu bastão chamado bondade e o cortei em pedaços, quebrando o pacto que eu havia feito com todos os povos. Então ele foi quebrado naquele dia, e assim os oprimidos do rebanho que me observavam entenderam que isso era a palavra de Jeová. E eu disse a eles: se acharem melhor assim, paguem o meu salário, mas se não, não paguem. E eles pagaram o meu salário, 30 peças de prata. Então Jeová me disse: lance-o no tesouro, o grandioso valor com que me avaliaram. Portanto, peguei as 30 peças de prata e as lancei no tesouro da casa de Jeová. Depois cortei em pedaços o meu segundo bastão, chamado união, rompendo a fraternidade entre Judá e Israel. E Jeová me disse: pegue agora o equipamento de um pastor inútil, pois deixarei surgir um pastor nesta terra. Ele não cuidará das ovelhas que estão morrendo, não procurará o filhote, nem curará a ovelha ferida, nem alimentará a saudável. Em vez disso, ele devorará a carne da gorda e arrancará os cascos das ovelhas. Ai do meu pastor imprestável que abandona o rebanho! Uma espada atingirá seu braço e seu olho direito. Seu braço se secará completamente e seu olho direito ficará totalmente cego. Capítulo 12. Proclamação. Esta é a palavra de Jeová a respeito de Israel, diz Jeová, aquele que estendeu os céus, que lançou o alicerce da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém um cálice que fará cambalear todos os povos ao redor, e haverá um cerco contra Judá e também contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Sem falta, todos os que a levantarem se ferirão gravemente, e todas as nações da terra serão ajuntadas contra ela. Naquele dia, diz Jeová, atingirei todos os cavalos com pânico, e seus cavaleiros com loucura. Manterei meus olhos sobre a casa de Judá, mas atingirei todos os cavalos dos povos com cegueira. E os chefes de Judá dirão no coração: os habitantes de Jerusalém são a nossa força, por meio de Jeová dos exércitos, seu Deus. Naquele dia tornarei os chefes de Judá como um braseiro no meio da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixes de cereal. E eles consumirão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. E Jerusalém será novamente habitada no seu lugar em Jerusalém. E Jeová salvará primeiro as tendas de Judá, para que a beleza da casa de Davi e a beleza dos habitantes de Jerusalém não sejam grandes demais em comparação com Judá. Naquele dia Jeová será uma defesa ao redor dos habitantes de Jerusalém. Naquele dia quem tropeçar entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Jeová que vai à frente deles. E naquele dia certamente aniquilarei todas as nações que vierem contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de favor e de súplica, e eles olharão para aquele que traspassaram, e o lamentarão como lamentariam um filho único. E eles chorarão amargamente por ele como chorariam por um filho primogênito. Naquele dia será grande o lamento em Jerusalém, como o lamento em Adadrimon, na planície de Megido. E esta terra lamentará, cada família lamentará sozinha. A família da casa de Davi sozinha e suas mulheres sozinhas. A família da casa de Natã sozinha e suas mulheres sozinhas. A família da casa de Levi sozinha e suas mulheres sozinhas. A família dos Simeítas sozinha e suas mulheres sozinhas.
todas as famílias restantes, cada família sozinha e suas mulheres sozinhas. Capítulo 13. Naquele dia será aberto um poço para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, diz Jeová dos Exércitos, apagarei desta terra o nome dos ídolos, e eles não serão mais lembrados, e também removerei desta terra os profetas e o espírito de impureza. E se um homem profetizar novamente, seu pai e sua mãe, aqueles que o geraram, dirão a ele: você não continuará vivendo, porque falou mentiras em nome de Jeová. E seu pai e sua mãe, aqueles que o geraram, o traspassarão por ele ter profetizado. Naquele dia, cada um dos profetas ficará envergonhado da sua visão ao profetizar, e eles não vestirão um manto oficial de pelo para enganar outros. E cada um deles dirá: não sou profeta, sou agricultor, porque um homem me comprou como escravo quando eu era jovem. E se alguém lhe perguntar: que ferimentos são esses entre os seus ombros? Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, desperte contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz Jeová dos Exércitos. Fira o pastor e que o rebanho seja espalhado, e voltarei a mão contra os insignificantes. E em toda esta terra, diz Jeová, 2/3 serão eliminados, morrerão, e 1/3 restará. E eu farei esse 1/3 passar pelo fogo. Eu os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu lhes responderei. Vou dizer: eles são o meu povo, e eles dirão: Jeová é o nosso Deus. Capítulo 14. Veja, está chegando o dia que pertence a Jeová, quando os seus bens serão repartidos no seu meio como despojo. Ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a guerra, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres serão violentadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas os que restarem do povo não serão eliminados da cidade. Jeová sairá para guerrear contra essas nações, como quando ele luta num dia de batalha. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica diante de Jerusalém, ao leste. E o Monte das Oliveiras será partido ao meio, de leste a oeste, formando um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão para o vale dos meus montes, pois o vale dos montes se estenderá até Azel. Vocês terão de fugir, assim como fugiram por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E Jeová, meu Deus, virá, e todos os santos estarão com ele. Naquele dia não haverá nenhuma luz preciosa, as coisas ficarão congeladas. Será um dia único, que ficará conhecido como o dia que pertence a Jeová. Não haverá dia nem haverá noite, e ao anoitecer haverá luz. Naquele dia águas vivas fluirão de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá no verão e no inverno. E Jeová será rei sobre toda a terra. Naquele dia Jeová será um só, e seu nome um só. Toda esta terra, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará como Arabá. E Jerusalém se elevará, e será habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E as pessoas habitarão nela. Nunca mais haverá uma condenação à destruição, e Jerusalém será habitada em segurança. E este será o flagelo com que Jeová atingirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão dentro das órbitas, e sua língua apodrecerá dentro da boca. Naquele dia, Jeová espalhará uma grande confusão entre eles,
e cada um agarrará o seu próximo e levantará a mão contra o seu próximo. Judá também estará envolvida na guerra em Jerusalém, e a riqueza de todas as nações ao redor será ajuntada: ouro, prata e roupas, em quantidade muito grande. E um flagelo semelhante àquele flagelo atingirá também os cavalos, as mulas, os camelos, os jumentos e todos os rebanhos que estiverem naqueles acampamentos. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para se curvar diante do Rei, Jeová dos Exércitos, e para celebrar a festividade das barracas. Mas, se alguém dentre as famílias da terra não subir a Jerusalém para se curvar diante do Rei, Jeová dos Exércitos, sobre ele não cairá chuva. E se a família do Egito não subir e não entrar ali, eles não terão nenhuma chuva. Em vez disso, terão um flagelo com que Jeová atingirá as nações que não subirem para celebrar a festividade das barracas. Essa será a punição pelo pecado do Egito e pelo pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festividade das barracas. Naquele dia estarão inscritas nas sinetas dos cavalos estas palavras: A santidade pertence a Jeová. E as panelas na casa de Jeová serão como as tigelas diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas e pertencerão a Jeová dos Exércitos. E todos os que oferecerem sacrifícios virão e usarão algumas delas para cozinhar. Naquele dia não haverá mais nenhum cananeu na casa de Jeová dos Exércitos.